Olá pessoal, aqui é o João Vitor e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão de Química do Enem 2020 PPL que trata de fenômenos físicos e químicos. Vamos então para a leitura do enunciado dessa questão. O termo atenuação natural é usado para descrever a remediação passiva do solo e envolve a ocorrência de diversos processos de origem natural. Alguns desses processos destruem fisicamente os componentes, outros transferem os contaminantes de um local para o outro e os retêm. Considere 5 propostas em estudo para descontaminar um solo, todas caracterizadas como atenuação natural. E aí você tem diluição, adsorção, dispersão, volatilização e biodegradação. Qual dessas propostas apresenta a vantagem de destruir os contaminantes de interesse? Então, você tem uma substância contaminante no ambiente. Tem diversas formas de tratar esse problema, que são as atenuações. No caso, para se destruir esses componentes, é preciso que se mude a composição química desses componentes. A destruição significa a transformação dele em outra coisa. Então, entre essas opções aqui, a gente tem que encontrar aquela que é um processo químico que vai mudar a composição química do contaminante e, portanto, vai deixar de ser um contaminante. Analisando as nossas opções, a gente tem as seguintes opções aqui. Diluição. Diluição é um processo físico, de diminuição da concentração de alguma solução, de alguma mistura. Então, quando eu faço uma diluição, eu estou simplesmente adicionando mais solvente para que aquela mistura fique menos concentrada. Então, diluir é fazer isso. E isso não destrói o contaminante. Se a gente diluir ele, ele vai continuar lá, só que vai estar numa concentração menor. Então, não é o nosso caso. Adsorção. A adsorção também é um processo físico em que eu vou ligar esse contaminante, essa molécula, a outra, através de uma interação intermolecular. Então, isso é muito comum com carvão ativado, que aí você tem, por exemplo, carvão ativado, que é rico em carbonos aqui, e aí você tem uma outra molécula, vamos supor um benzeno aqui, que tem caráter também apolar, e aí você vai criar aqui umas interações intermoleculares aqui, que vão criar uma interação entre o filtro e a substância que você está querendo remediar e tal, em que elas vão ficar, essa substância desse contaminante vai ficar adsorvido na superfície do filtro. Isso não muda a natureza desse cara. Se a gente quebra essas ligações, ele continua sendo um anel benzeno. Então não é esse caso. A adsorção é um processo de sobreposição na superfície, sem mudar a natureza. Criação de interações intermoleculares, mas não muda a molécula em si. Então não pode ser. Dispersão é simplesmente o processo de espalhar, provavelmente de diminuição do aglomerado. Então, dispersar significa isso. Se tinha uma certa quantidade, você vai dispersar ela em quantidades menores, mas não vai mudar a natureza dessa substância, Então, também é só uma mudança física. Volatilização também é uma mudança física, é uma mudança de estado físico. Volatilização significa passar para o estado gasoso, que não é o que acontece aqui. Até pode-se ocorrer a volatilização de um certo contaminante, mas a simples mudança de estado não faz com que ele mude sua natureza, com que ele seja destruído. Ele só vai estar no estado físico diferente. Portanto, a alternativa correta tem que ser biodegradação. Aqui a gente tem um processo químico. Vai acontecer uma reação química entre esse biodegradante e o contaminante que vai alterar a natureza do contaminante, fazendo com que ele deixe de ser um contaminante, mudando, destruindo ele, transformando ele em outra coisa. Então, a biodegradação é um processo químico e é ele que tem que ser usado aqui nesse caso. Tá certo? Então, tá aí uma questão de processos físicos e químicos do Enem 2020 PPL e é assim que se faz ela.